Boa noite. Então vamos dar sequência no nosso bate-papo das quartas-feiras. Nós paramos naquele assunto que nós vínhamos conversando do Ramati sobre transição planetária, né? Então hoje nós vamos dar sequência. Como se diz, nós trouxemos como se dá as datas, como se diz, a separação do joio e do trigo, os trabalhadores da última hora. Isso até nos assustou um pouquinho algumas pessoas. Falaram, poxa, e agora? Né? Nós temos pouquíssimo tempo. E como proceder? Né? Então nós vamos hoje começar a entender como proceder. Mas primeiramente nós vamos agradecer ao Pai da Vida pela oportunidade de estarmos aqui conversando, embora online, né, com os nossos amigos, pelas redes sociais, mas graças a Deus com saúde, e pedimos ao Senhor que abençoe a todos esses corações em aflição, em virtude dessa pandemia que assola o nosso planeta, e nos traga a paz, a serenidade, a esperança de dias melhores. Que assim seja. Bom, continuando o nosso bate-papo, nós vamos entrar num tema que chama conhecimento de si mesmo, que é uma das principais ferramentas que nós temos. Algumas pessoas nos disseram assim, poxa, mas nós estamos em transição, nós temos uma data aí, 2057, e agora? E aqueles espíritos que ainda estão capengando na sua parte espiritual, como que fica? Né? O que nós podemos fazer? E nós já dissemos na aula passada, Jesus ainda está contratando, ainda há tempo, né? Nós temos muito tempo ainda para que a gente possa se encontrar com as leis universais. Então, a ferramenta essencial para que a gente possa, nessa divisão do trigo e do joio, nessa separação, nós podemos ter uma posição, como se diz, confortável diante da nossa consciência. É o conhecimento de si mesmo. Né? Então, para Santo Agostinho, o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso individual. Mas como está esse conhecimento de si mesmo nesse período de transição planetária? Né? Nós costumamos dizer que ainda no Brasil, nós estamos conhecendo um pouco, a gente conhece um pouco mais o modus operandi do brasileiro, ainda no Brasil nós ainda estamos acostumados com aquele jeitinho, né? Então, quando nós percebemos que, por exemplo, no começo dessa pandemia, bem no comecinho, disseram assim, olha, esse vírus que está chegando aí, ele causa, principalmente aqui na nossa cidade de Dourados, surgiu um boato de que causa uma diarreia terrível. O que aconteceu? Muitos dos nossos irmãos correram nos mercados, supermercados, nos atacadões da vida e compravam fardos e mais fardos de papel higiênico. Ou seja, primeiro eu, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a gente nunca se preocupou que, poxa, se eu levar, se tem 10 na prateleira, se eu levar 9, vai faltar para alguém, né? E eu não vou usar os 9. Então a pergunta é, como que está esse conhecimento de si mesmo nesse período de transição planetária? Está péssimo, infelizmente. Mas vamos lá. Para Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, que é a psicografia do Divaldo Franco, né, o ser humano tem colocado peso a valores externos numa tentativa de desviar a atenção dos seus conflitos mais íntimos. Olha que coisa fantástica, né? Dá-se extremo valor ao ter, ao possuir coisas e valores que representam na sociedade materialista sinônimo de felicidade. Então hoje o ser humano, para ser feliz, ele quer ter. Ah, lançou um celular novo, um iPhone novo, eu quero. Não importa o preço, eu vou fazer o possível e o impossível, porque afinal de contas todo mundo tem, por que eu não posso ter, né? Ou então um carro novo, uma roupa de moda, tudo que a grande mídia nos vende, né, nós queremos ter. Nossa preocupação maior é ter. Né? E nós damos muito valor a esse ter, a possuir coisas. Só que se a gente parar para perceber um detalhezinho nesse nosso eu, é que nós costumamos dizer nos nossos estudos lá na casa, nós nos assemelhamos
me desculpe a grosseria do termo, mas nós nos assemelhamos, sabe aqueles cachorrinhos que correm atrás de carro? A gente passa, ele sai correndo, correndo, correndo atrás de carro, ele se acaba numa velocidade imensa atrás daquele carro. Se você para o carro, ele não sabe o que vai fazer. Ele vai morder o carro, ele vai engolir o carro, não, ele fica sem graça e volta para trás. Nós somos mais ou menos, né, parecidos, porque nós corremos atrás em possuir, em ter determinadas coisas, determinados valores. Quando nós conseguimos, já não tem mais graça, acabou. Aí a gente vai em busca de uma outra coisa. Se nós fizéssemos isso com a nossa vida espiritual, Nossa Senhora, o planeta não estaria desse jeito, né? Vamos continuar? Entretanto, esse possuir, segundo Joana, né, acalma de forma efêmera, as ansiedades do espírito. E a médio prazo, o triunfo externo não acalma a ansiedade do ser imortal. É o que nós acabamos de dizer. Momentaneamente, nos satisfazemos com o ter, com o possuir algo material. Mas a médio prazo aquilo já não, né? Já não tem mais tanto peso assim no nosso dia a dia. Então, onde está a nossa felicidade? Está na conquista de bens materiais? Está realmente nessa busca? Infelizmente, nós ainda estamos nessa briga, né? Vamos continuar? Continua a Joana, passando grande parte do seu tempo tentando, nós, seres humanos, espíritos imortais, passamos grande parte do nosso tempo tentando sufocar esses anseios espirituais. Por que nós temos que tentando sufocar? Porque nós temos saudade do colo de Deus. Na nossa, lá guardadinho, né? Nós sabemos que nós estamos aqui apenas de passagem. Um dia nós vamos voltar para casa. Só que nós nos encantamos tanto com essa nossa pequena viagem, com essa escola que agora nos serve de escola, que é esse planeta, que nós nos esquecemos que nós vamos voltar. Então a gente tenta sufocar esses anseios, desviando nossa atenção do verdadeiro motivo das nossas dores morais. Porque se nós estamos encarnados, é porque tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Deus nos deu essa bendita oportunidade do reencarne justamente para podermos acertar algumas coisas, amenizar essa dor, corrigir a rota. Cada caso é um caso, mas nós sabemos que nós que somos reencarnacionistas, que nós não viemos aqui apenas para ver, que coisa linda que esse planeta. Não, nós temos um objetivo. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós, né? Continuando. Tal atitude, muitas vezes, tornam as perturbações e ansiedades muito mais intensas e, por vezes, devastadoras. A gente entra num parafuso, tem hora, fala, meu Deus, eu tenho tudo, por que eu estou melancólico? Não me falta nada, eu tenho saúde, tenho família, a minha vida material está tranquila, eu tenho um lar, eu tenho uma casa, muitas vezes a gente temos uma casa, mas não temos o lar, mas tudo bem, eu tenho lugar onde me esconder do sol e da chuva, tenho meu alimento na mesa, o que me falta? E a gente vê muitas e muitas criaturas, muitos corações queridos, que estão nessa situação. Parece que dá um vazio. Por que dá esse vazio? Porque a gente tenta sufocar os anseios espirituais que é inerente ao espírito reencarnado. Né? E a Joana ainda continua. Ignorar as questões morais, colocando outras necessidades no seu lugar, não faz com que essas questões percam a necessidade de serem resolvidas. Ora, quando nós reencarnamos, nós trazemos no bojo do nosso processo reencarnatório uma série de projetos para serem acertados, para serem construídos, para serem elaborados em virtude de nossas quedas em experiências passadas. Né? E normalmente a nossa queda se dá por questões morais. Então, a gente ignorar essas questões e substituir por outras necessidades
não vai fazer com que elas, né, percam a necessidade de ser resolvidas. Se a gente não resolver agora, nós vamos ter que resolver amanhã. Não tem por onde. Cada ser tem a sua meta, sua trajetória, os seus problemas, os seus desafios a serem resolvidos. O que nós fazemos, infelizmente, né, nós fugimos, tentamos sufocar o nosso anseio espiritual, deixamos, na maioria das vezes, as nossas questões morais de lado e as substituímos por outras coisas. Joana continua. Daí surgem os momentos em que as fugas, os esconderijos, as máscaras se tornam insustentáveis. E não há mais como fugir do enfrentar a si mesmo. E a pior viagem que a gente costuma, eu aprendi isso com o nosso dirigente espiritual da Mefa, que diz, a pior viagem que nós fazemos é quando nós embarcamos para dentro de nós. Viajamos para dentro de nós para nos conhecer, para buscar as coisas que a gente precisa consertar. É terrível e ninguém gosta de fazer essa viagem. Aquele encontro consigo mesmo é muito complicado. Mas se nós não fizermos agora, nós vamos ter que fazer daqui a pouco. Uma hora nós vamos ter que fazer. Podemos até protelar um pouquinho, mas fugir de vez não tem como. Vamos continuar? O momento que vivemos atualmente, agora em 2021, nos coloca de frente a um espelho. Olha só que coisa fantástica essa observação. Nós, hoje, todos, inclusive aqui na nossa cidade de Dourados, né, com lockdown, trancados em nossas casas, com os nossos corações queridos, nós estamos diante de um espelho. Alguns encontrarão em suas imagens defeitos que imputarão as causas a outro, na cotidiana busca de encontrarmos culpados pelas nossas mazelas. O que mais nós vemos nas nossas reuniões espíritas, na nossa casa, ultimamente está fechado ao público, mas temos esperança de que já rapidamente a gente retorna. Pessoas que nos procuram, corações que nos procuram, com uma série de dificuldades, de desafios, e normalmente elas já trazem os problemas, nos passam os problemas e já nos passam também o possível culpado daquilo ali. Né? Por quê? Porque ela busca alguma coisa ou alguém para ser culpado. Uns encontrarão culpados na família, na criação que tiveram, em enlaces mal resolvidos, é o que mais está tendo ultimamente, né? E quando cessarem as possibilidades, culparão ou uma carga kármica ou um obsessor. Olha que coisa interessante. Parece que está me vestindo a carapuça. E é isso mesmo. Quando nós somos colocados frente a esse espelho, como agora esse vírus veio trazer essa possibilidade para todo ser humano que está nesse planeta, de nos colocar frente ao espelho para nos encontrarmos, nós temos que nos encontrar, nós temos que entender da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Se nós já aprendemos a viver como fraternalmente um com os outros, a respeitar a posição do nosso companheiro, companheira, do nosso próximo. Então, é a hora de se ajustar, né? E a gente, muito interessante isso aqui, que a gente vai lendo, parece que vai espinhando a gente, mas é por aí mesmo. Nós temos que nos encontrar realmente. Então, alguns encontram culpado na família, que fala assim, a minha família é terrível, tem fulano que é assim, cicrano que é assado, mas calma aí, eu não sou fulano, eu não sou ciclano, né? Eu tenho o meu projeto, cada um tem o seu. Deus nos reuniu sob o mesmo teto para nos ajustarmos, para nos ajudarmos.
Outros culpam a criação. Ah, mas eu também fui criado assim, muito rígido, muito isso, muito aquilo, ou meus pais não me deram condições daquilo, me deram condições disso. Esses enlaces mal resolvidos, né? Porque nós somos levados pelo fogo da paixão, e aí quando nós percebemos, nós estamos simplesmente em compromisso e não estamos felizes, né? E aí, no lugar da gente sentar e resolver aquela situação, nós buscamos fugas. Nessas fugas, vêm as traições, vêm os enganos, vêm as desculpas esfarrapadas de que eu estou procurando fora o que eu não tenho em casa, né? E por aí vai. Infelizmente. Aí quando nós percebemos que a culpa realmente não está nem na família, nem na criação, nem no nosso enlace, quando cessa essa possibilidade, isso é um problema kármico, ou então é um obsessor que está fazendo isso comigo. Eu estou fazendo determinadas coisas por culpa do obsessor, né? Não é culpa minha. Vamos continuar, né? Outros verão também defeitos na imagem que observam. Aí já é um outro caso. Ó. Alguns vão encontrar defeitos nas imagens e vão imputar a causa para outras pessoas. Outros vão procurar culpado, né? E outros verão defeitos na imagem, nesse espelho, né, figurativo que se colocou nessa pandemia diante de nós. Vamos ver os defeitos nessa imagem e vamos buscar as ferramentas para corrigir esses defeitos através do trabalho e resolver aquilo que nós não gostamos de encontrar em nós mesmos. Porque quando a gente começa a fazer essa viagem interior, nós vamos perceber que muito das coisas que a gente aponta para o nosso próximo, fulano, ele é isso, é aquilo, eu não gosto de ciclano porque ele tem um comportamento assim. Normalmente, quando a gente aponta, é aquilo que nos incomoda, nós temos em estado latente dentro da gente. Infelizmente. E é esse conhecimento de si mesmo que vai fazer com que a gente consiga consertar em nós aquilo que nós não gostamos nos outros, ou que nos incomoda nos outros. E como que nós fazemos isso? Qual é a ferramenta? Trabalhar em nós os nossos defeitos, os nossos vícios, né? Nossa casa de oração tem uma sala de cura, e nos estudos que nós fazemos dos passos de cura, nós descobrimos que a pessoa que vai para receber o passe de cura, o primeiro passo que você tem que perguntar para ela: você quer ser curado? Porque tem gente que não quer. Se você quer, já é o primeiro passo para que essa ferramenta do trabalho dê certo. Agora, se você não quiser, espíritos não faz milagre, casa espírita não faz milagre, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós estamos com um caso de uma família, inclusive, desesperada, que está com um adolescente envolvido no mundo das drogas. E nos pediu socorro. Falei: olha, o socorro ideal seria fazer a parte espiritual junto com a parte médica, a parte clínica. Mas ele não quer se internar, não quer fazer a parte médica, então fica difícil, né? Fica difícil porque não vamos falar que ele é isso, aquilo, outro, querer jogar a culpa nos espíritos, né? Lógico, é evidente que possivelmente deve ter alguma afinidade com alguns irmãos ainda também nessa área de desequilíbrio. Mas nós só vamos conseguir resolver o nosso problema a partir do momento que nós nos propormos a fazê-lo. Eu quero me modificar, eu quero mudar o meu jeito de ser, eu quero fazer esse tratamento ou espiritual ou na área médica, né? Mas eu quero me curar. Aí dá certo. Aí a ferramenta começa a funcionar. Vamos continuar? As duas posições, encontrar o culpado ou assumir responsabilidades, demanda trabalho e esforço.
tanto de um lado quanto do outro. Ah, mas procurar culpado também dá trabalho? Claro que dá. Quando nós estamos procurando culpado, claro que dá trabalho. Como diz aqui, a primeira demanda, que é encontrar o culpado, a primeira demanda é muito tempo, pois encontrar culpados e se convencer de que essa vitimização compensa, exige que se crie uma grande ilusão para o cérebro carnal. Não podemos esquecer que nós temos um cérebro de carne e temos um cérebro no perispírito. Tanto que quando a gente dorme, nosso corpo físico fica com o duplo etéreo e o físico repousando, o perispírito e o espírito se deslocam. Né? Ele se desloca com o cérebro perispiritual. Então, o primeiro passo é a gente convencer, né, e criar essa ilusão no nosso cérebro carnal. É uma coisa, mas nós temos que depois convencer o cérebro perispiritual, que é o mais difícil. Tá? Viver tentando se ludibriar exige esforço para gerar convencimento, pois não é só necessário se considerar uma vítima. É preciso convencer as pessoas ao redor de que isso se trata de uma verdade. Que se vitimar, todos nós nos vitimamos. Nós conhecemos muitas pessoas que se vitimizam. Agora, ela se vitimizar não é suficiente. Ela tem que convencer as pessoas ao seu redor de que ela é uma vítima e está passando realmente por aqui. Vou contar para vocês uma historinha bem rápida. Os nossos irmãos que são do MEFA, que conhecem a casa de Chico, sabem disso. Nós tivemos uma paciente há pouco tempo com problema de pânico, síndrome de pânico, e depressão e uma série de coisas, entupida de remédios, tarja preta e pá. Foi tratar no magnetismo. Começamos a tratá-la com magnetismo, conversando e tal. A hora que ela começou a melhorar, o que aconteceu? Ela simplesmente percebeu que a sua família, falou, poxa, ela está ficando bem, diminuiu aquele cerco da atenção, que ela era o centro das atenções, né? Todo mundo, coitada da fulana, tem que se cuidar, senão ela vai se matar, senão vai isso, vai aquilo outro. Então, como ela começou a melhorar, a família refrouxou os laços um pouquinho, foram cuidar dos seus afazeres, tá? E ela se sentiu mal, porque, poxa, eu perdi a atenção, o carinho, deixei de ser vítima, né? E as pessoas ao redor já estão vendo que eu já não estou sofrendo tanto. Então, o que ela fez? Simplesmente abandonou o tratamento e voltou para as tarjas pretas para ser novamente o centro das atenções. Tem seu livre-arbítrio, né? A gente respeita. Né? Muitas das vezes, as dificuldades de se encarar gera medo, pânico e ansiedade. A dificuldade que nós temos de olhar nesse espelho, né? E realmente usar a lógica, o bom senso, a razão para identificar nesse espelho o que nós realmente estamos vendo e o que nós precisamos consertar, parar de achar que o culpado está fora, o culpado nunca está fora, o culpado sempre está dentro, né? Essa dificuldade vai nos gerar medo, pânico, ansiedade. Hoje os consultórios de psiquiatras e psicólogos estão lotados por síndrome do pânico, de pessoas com depressão, né? Não é uma doença? É, mas ela teve uma causa, ela teve um começo. Quando está lá na frente, aí tem que tratar realmente, é uma doença que precisa ser tratada. Mas até ela chegar lá, ela teve um começo, que é o que nós estamos falando agora. Na segunda hipótese, ou seja, naquela em que nós não estamos procurando o culpado, onde o ser humano aceita a realidade e tenta mudá-la, o trabalho não é menor, também dá trabalho. Uma vez que lidar com conflitos enraizados exige uma lucidez extrema, é um trabalho diário de autoaceitação e aprimoramento. Porque esses defeitos que a gente está dizendo, esses conflitos internos, nós trazemos de N encarnações. Não começou agora, não começou ontem.
Vem de muito tempo, de várias encarnações, a gente vem trazendo esses conflitos internos e muitas vezes nós fugimos agora, fugimos daqui. Tem espírita que fala, não, vou deixar para a próxima encarnação. A gente sempre costuma dizer isso. Está muito pesado agora, a próxima eu resolvo isso aí. Só que na próxima já vai ter outras coisas para resolver também. Aí fica cada vez mais pesado. Né? Daí surge a importância das palavras de Santo Agostinho em relação ao conhecimento de si mesmo, da lucidez acerca do seu eu, daquele que se dispõe a se apresentar sem máscaras, que pretende encerrar as fugas do autoexame moral. É um grande choque perante a si mesmo. Só terminando esse parágrafo, para Joana de Ângeles, o ser consciente é aquele que não se julga, não se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas se transforma. Para a gente encerrar, que está dando o nosso horário, eu vou contar para vocês, eu conheci um padre católico, por nome Osvaldo, de Corumbá, ser querido demais. E certa feita eu perguntei para ele, padre, o que é consciência tranquila? E naquela época, né, faz uns bons anos, estava na moda, era o primeiro, estava no top da moda, aqueles videocassete de 2 cabeças. Né? Fita de videocassete. Nossa, quem tinha uma fita de videocassete, um videocassete era rico, né? Era luxo. Né? Então ele me disse assim para mim, consciência tranquila ele citou um exemplo do videocassete, falou, é você pegar a sua vida, gravar nessa fita de videocassete desde o útero da sua mãe até agora. Gravar tudo que você fez. Tudo que você pensou, tudo que você desejou, tudo, absolutamente tudo. Seus pensamentos, suas vontades, grava tudo. Aí você chama todos os seus amigos, familiares e projeta para o povo assistir. Se você conseguir fazer isso, você está com sua consciência tranquila. Eu até hoje não esqueci do videocassete. A gente fala brincando, mas não é fácil. Por quê? Porque a gente foge da gente. E quando a gente entra, conforme aqui o Santo Agostinho nos diz, quando a gente se dispõe a apresentar sem máscara, encerrar essa fuga do autoexame moral, o choque é muito grande. Mas ele é necessário. Meus irmãos queridos, deu o nosso horário. Nós vamos continuar na próxima quarta-feira. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos. Uma excelente semana. Vamos nos cuidar, que precisamos preservar os corações queridos. Paz e bem, um beijo no coração de todos vocês.